Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara, sou professora de língua portuguesa da Unidade Frei Gaspar e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o conto O Espelho, uma nova teoria da alma humana de Machado de Assis, certo? Conto este que está aí compondo a lista de leitura obrigatória do vestibular da Unicamp, inclusive compondo essa lista já há algum tempo. O Espelho faz parte da lista liberada pela Conveste, foi inserido e faz parte da lista, né? Desde o ano de 2017, sendo cobrado, portanto, desde a edição 2018 do referido vestibular, né? E aparecendo, sobretudo, aí nas provas de primeira fase, né? Geralmente o espelho, ele é cobrado aí no vestibular da Unicamp nas questões de múltipla escolha, né? Mas, bom, sendo ele cobrado na primeira, na segunda fase, o fato é que ele faz parte aí dessa lista, e o fato é que no vídeo de hoje nós vamos nos deter um pouquinho sobre a análise desse conto, tá? Nós vamos procurar compreender as linhas gerais do enredo, algumas provocações que o conto nos deixa, quais são as proposições fundamentais, dessa obra, enfim, né? Como eu falei há alguns segundos e, bom, estava nas imagens que compõem a capa aqui dos meus slides, O Espelho é um conto de Machado de Assis, né? Quem escreveu aí foi o nosso glorioso, famosíssimo Joaquim Maria Machado de Assis. E vocês sabem que o Machado de Assis é um autor realista, né? É um autor realista. De maneira geral, nós costumamos organizar a obra do Machado de Assis em dois momentos, né, em duas fases. Uma primeira fase, que chama-se aí convencionalmente de fase romântica, e uma segunda fase, que seria a fase realista. Né? É só importante destacar que essa primeira fase, que se convenciona chamar fase romântica, não é porque o Machado de Assis era um escritor tipicamente romântico, ele nunca foi. Né? Assim como, mesmo enquanto escritor realista, ele subverte vários pontos em relação ao que nós contextualizamos de maneira geral como realismo, né? Por exemplo, Machado de Assis é um autor realista que tem obras escritas em primeira pessoa, né? O narrador personagem é um narrador que tende a ferir a objetividade da abordagem dos fatos, sendo que a objetividade é uma das premissas realistas, né? Então ele não é um escritor muito típico. Assim sendo, quando a gente se refere à primeira fase do Machado, nós nos referimos a algumas convenções ligadas à escola romântica, aí, guardadas as devidas proporções, que aparecem no começo da obra dele, né? Agora, o espelho, por sua vez, o conto o espelho, ele é um conto que se encaixa na segunda fase machadiana, né? Na fase realista propriamente dita, que é a fase sobre a qual nós nos debruçamos com muito mais ênfase, muito mais atenção, quando somos apresentados e estudamos esse autor, né? Então, o espelho, ele vai dialogar com isso, né? Portanto, o espelho vai dialogar com a fase mais madura aí da produção machadiana, vai dialogar com sua fase mais crítica e delimitada por características que nós conhecemos bem em relação ao Machado e que muitas vezes precedem a própria obra dele, né? Ironia, metalinguagem, um quê de pessimismo, interlocução, diálogo aí com o leitor, né? Então o espelho vai nessa linha, vai para esse âmbito, certo? Agora, vamos tentar contextualizar um pouco esse conto, esse material, vamos tentar situar o espelho no tempo e no espaço, né? O Espelho, gente, é um conto que estreia na Gazeta de Notícias. Gazeta de Notícias é uma publicação de perfil antimonarquista e liberal que figura aí no Rio de Janeiro desde os anos de 1875. Tá? Ele estreia na Gazeta de Notícias no ano de 1882, mais especificamente em outubro de 1882, sendo que nesse mesmo ano, pessoal, 1882, o Conto Espelho ele vai passar a compor uma coletânea de contos machadianos que se chama Papéis Avulsos, né? Então o Espelho compõe essa coletânea, sobre a qual nós vamos falar em cerca de 1 minuto, ou 2, ou 5, não sei. Nós vamos falar aí no próximo slide com um pouco maior de atenção. Então, o Espelho compõe essa coletânea. Sendo que, na verdade, gente, o Espelho, ele é um dos poucos contos machadianos publicados em livro, né? Muitos contos foram publicados em livro. Mas em relação à obra total
produzida pelo Machado não foram tantos assim, né? Muito do que ele publicava era publicado na imprensa, né? Então, O Espelho é um conto que foi veiculado na imprensa, sendo posteriormente aí guardado em livro, né? Foi guardado no papéis avulsos. Então vejam só, né? Nós estamos tratando sobre um conto que data de 1882, final do século XIX, portanto, né? E o que a gente pode pensar em relação a esse final do século XIX? O que a gente pode sobre o que a gente pode refletir em relação a isso, a fim de agregar essa mesma reflexão à leitura e análise que nós vamos fazer desse material, né? Bom, acho que é importante que a gente entenda aqui, nesse contexto, nesse sentido, que o final do século XIX, aqui no Brasil, é uma época de contradições. Como assim, Bárbara, é uma época de contradições? Contradições em que sentido, né? Esse finalzinho aí de século XIX, marcado aqui de maneira pontual pelo ano de 1882, porque é a data da publicação do conto que a gente está analisando, é um momento social e histórico aqui do Brasil em que se está importando com bastante ênfase um discurso liberal vindo da Europa, tá? Que discurso liberal é esse sobre o qual eu estou falando com vocês? É o discurso liberal filiado a figuras como John Locke, por exemplo. Lá do final do século XVII, século XVIII, essa corrente filosófica que precede movimentos como a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa na França, né? Esse discurso, essa vertente filosófica que se opõe às monarquias absolutistas, né? Que traz a noção da importância de que se baseie em um contrato social, que traz consigo as noções de que o homem tem direito natural à vida, à liberdade, à propriedade, né, que o governo não pode violar esses direitos. Então, é desse discurso liberal que eu estou falando. Aí a questão é, né, o Brasil importa esse discurso da Europa, muito bem, só que aqui cria-se um limbo bastante contraditório. Por quê? Ao mesmo tempo que se importa esse tipo de discurso, nós vivemos em uma sociedade que, aqui ainda em 1882, que precede a abolição da escravatura, né? Cuja economia é baseada no trabalho escravo, né? Então, como falar desse direito natural, à liberdade, à propriedade, à vida, numa sociedade em que grande parte da sua população é escravizada? E aqueles que não são escravizados, e tampouco são senhores de escravos ou senhores de terras, né? Compõem uma parcela da sociedade que o Robert Schwartz ele aborda aí. O Robert Schwartz é um dos grandes estudiosos da obra machadiana, né? É uma camada da sociedade que o Robert Schwartz associa à lógica do favor, né? Como assim lógica do favor? Essa questão de lógica do favor, gente, aparece na obra do Machado, né? Em figuras como, por exemplo, a figura dos agregados. O José Dias, do Dom Casmurro, é uma personagem filiada a essa lógica, né? Então, são personagens ali que, por meio das suas pontes sociais, elas vão se mantendo aí da maneira que dá, mas não são donas de nada, não são donas de terra, não são donas de escravo, né? Então, como lidar com essa contradição da importação desses discursos quando contraposta à realidade brasileira, né? Então, perceba que é uma época um pouco fragmentária, é uma época, como diz o Schwartz, em que as ideias estão fora do lugar, né? Então, o Machado de Assis, além de autor, ele é um ótimo leitor da sua época, né? Ele tem ciência dessas questões. Muito embora o objetivo da obra do Machado não é se pautar necessariamente na abordagem de um determinado período e momento histórico, né? A proposta fundamental da obra do Machado é sempre partir para o universal, para pensar a condição humana, né? Mas por mais que essa seja a proposta fundamental, e da obra do Machado, ele ainda traz uma pontezinha de diálogo aqui, né? Ele parte do local para o universal. Eu vou tentar mostrar para vocês no conto Espelho como é que isso se dá, né? E bom, diante de tudo isso que eu estou colocando aqui para a gente iniciar, nós já iniciamos, mas enfim, a nossa análise, cabem aí algumas questões, né? Que são bastante importantes, né? O papel do escritor, as possibilidades comunicativas da criação literária, como é que a gente pode pensar isso, né? Como é que a gente pode pensar o
papel de um escritor como Machado de Assis num contexto como esse. Mas, enfim, gente, vamos aos papéis avulsos, né? Vamos a essa coletânea de contos na qual se encerra o espelho, dentre vários outros contos machadianos bastante conhecidos, bastante famosos, como O Alienista e Teoria do Medalhão, né? Mas nesse caso, para introduzir essa coletânea Papéis Avulsos, eu vou me tirar um pouco de cena para que o próprio Machado de Assis entre aqui na nossa aula, entre várias aspas, e ele mesmo pontue qual é a proposta dessa coletânea dele, tá? Então, em 1882, numa sessão aí desse livro chamada Advertência, Machado de Assis coloca o seguinte: este título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade. Faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de não os perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são, defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse, e das primeiras defendo-me com São João e Diderot. O evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescentava: e aqui é sentido que tem sabedoria. Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele não só escrevia contos e alguns deliciosos, mas até aconselhava um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do enciclopedista. Só tirar essa barrinha aqui da minha frente. Aí. E eis a razão do enciclopedista. É que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se e o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso. Deste modo, venha de onde vier o reproche, espero que daí mesmo virá a absolvição. Machado de Assis, outubro de 1882, né? Então vejam bem, né? Vejam como o próprio Machado de Assis apresenta a sua coletânea Papéis Avulsos. O título Papéis Avulsos pode fazer com que a gente se remeta à ideia de que os contos ali recolhidos foram recolhidos, né, de maneira aleatória. Então são papéis avulsos, são papéis aleatórios que aí, ó, a gente encadernou e colocou no livro. E aí o Machado de Assis, ele já começa a jogar conosco, somos leitores, né, já na advertência. Então, ó, a verdade é essa, mas não é bem essa. Porque os contos selecionados para compor essa coletânea guardam em si alguns traços que fazem com que o Machado pontue eles de maneira análoga a pessoas de uma mesma família, né, cuja obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Então, na verdade, esses contos de papéis avulsos, eles foram selecionados para compor essa coletânea porque eles guardam entre si algumas pontes de ligação aí, né? E aí percebam, né, que nessa segunda parte da advertência, que ele vai conversando conosco, né, direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que não o são, defendo-me. Qual que era a parte que eu queria tratar especificamente? Onde ele falava do leitor. Aqui, ó, o livro está nas mãos do leitor. Então, quer dizer, já na segunda parte dessa advertência, o Machado de Assis, ele deixa pra gente um pouco da responsabilidade de quando formos ler esse material, quando formos adentrar esse material, nós nos atentarmos para as propostas desses contos, né? Para que a gente se atente para isso. Então, ele vai deixar um pouquinho aqui com a gente, né? Então, é isso. O Machado é a coletânea Papéis Avulsos pelo próprio autor, né? Então, vamos aqui assumir essa responsabilidade a qual o Machado nos incumbe, né? E vamos tentar analisar esse conto, vamos procurar entender quais são as linhas gerais aí, o que propõe o espelho, e vamos também analisá-lo, tá? Nós vamos aplicar a esse conto um olhar analítico, um olhar mais filiado aqui à crítica literária, né? Para construir esse percurso com vocês, eu vou fazer da seguinte forma. Vou apresentar o enredo. Durante a apresentação do enredo,
Caso se faça necessário, vou deixar uma outra provocação, um ou outro comentário, e uma vez que nós já estejamos todos situados em meio a esse enredo, nós vamos para a análise propriamente dita, tá? Lembrando que quem ainda não leu esse conto, leia. Vale a pena, não só porque vai cair no vestibular da Unicamp, mas porque é um conto riquíssimo, é um conto modelar do Machado, né? É um conto teoria, a gente chama, né? Que são aqueles contos que trazem consigo uma proposta de teorizar algo concernente aí à condição humana. Então leiam, é um conto curto. Eu vou deixar o conto aqui na caixa de comentários, inclusive, assim que eu fizer o upload e a organização do vídeo no YouTube, vai estar na caixa de comentários. É curto, leiam, vale a pena. Agora, deixada aqui a recomendação de leitura, a gente vai adentrar aí na questão do enredo, que ora vai estar pautada em alusões minhas a trechos do conto aí que são fundamentais, ora vai estar pautada a trechos retirados de forma integral do próprio conto, para que nós vejamos exatamente como foi pontuado, para que assim a análise que eu vou propor a vocês ao final dessa abordagem ela faça sentido, ou faça mais sentido, não sei, né? Então vamos para o enredo. Do que trata o conto? Qual é o espaço, o ambiente no qual se encerra o espelho, né? A ação do conto O Espelho está acontecendo em uma casa no Morro de Santa Teresa, região fluminense, né, Rio de Janeiro. Machado de Assis é um autor carioca. Então esse conto está acontecendo numa casa do Morro de Santa Teresa. Casa esta, onde 4 ou 5 cavalheiros estão debatendo questões de alta transcendência. Então percebam aqui, 4 ou 5 cavalheiros. Como assim? Ou são 4 ou são 5 cavalheiros, né? Então, o que será que o narrador, e aqui nós temos um narrador em terceira pessoa, nesse momento da narrativa, né? O que será que o narrador está trazendo para nós, né? Então a gente já coloca, ainda mais em se tratando de Machado, né? A gente já coloca o pé para trás, já espera a bomba, digamos assim, né? Mas bom, e aí a ação está se passando nesse ambiente. É um ambiente relativamente soturno, né? Os cavaleiros estão em um ambiente iluminado por velas e pela luz do luar. Então dá uma atmosfera meio de mistério que, quando se junta com essa introdução dos 4 ou 5 cavaleiros, já se intensifica um pouco. E aí a gente vai conhecer um pouquinho melhor um desses 4 ou 5 cavaleiros que está compondo a nossa ação, né? Que está construindo a nossa ação. Nós vamos conhecer o Jacobina, que é a personagem principal, central aqui do Conto Espelho. Aí o narrador, gente, ele coloca assim pra gente, olha. Havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem, como uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Então, por que 4 ou 5 cavaleiros? Porque um dos cavaleiros, que é o Jacobina, né, ele está compondo essa ação concernente ao enredo, mas ele está lá e meio que não está, porque enquanto os outros cavalheiros debatem essas questões de alta transcendência, o Jacobina está ali, né, meio cáustico, aquela pessoa pouco desagradável, né, então não está contribuindo de maneira ativa para o debate, não está discutindo efetivamente essas questões que estão vindo à tona, né, inclusive se coloca aí de maneira crítica em relação a essa questão da discussão. Então a gente vai conhecendo um pouquinho aí da postura dessa personagem que é fundamental para o desenrolar da narrativa, né? Enfim. Bom, o narrador deixou bem claro para a gente que os cavaleiros estão discutindo sobre questões de alta transcendência, né? Então, no meio dessas discussões, né, vai surgir uma questão um pouco mais específica. Eles vão passar a discutir sobre a natureza da alma, né? Então, eles estão nessa discussão
e convidam de maneira mais contundente o Jacobina a se colocar nessa discussão, a participar, a trazer um ponto em relação a isso, né? Jacobina, um pouco avesso à discussão, como a própria descrição dele permite inferir, né, essa descrição que a gente acabou de ver, mas aí ele vai pontuar o seguinte: nem conjectura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento, e como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma. Há duas. Duas? Então percebam, né? O Jacobina, ele foi convidado, foi meio que intimado aí pelos presentes a compor o debate. Ele vai relutar um pouco, né? E vai colocar algumas condições para dar uma efetiva participação nessa conversa, né? Condição de que os outros cavalheiros o ouçam calados. Percebam que se ele vai falar e os outros vão ouvir, e tão somente ouvir, o que vai se instaurar aqui não é um debate propriamente dito, é uma explanação que vai vir de Jacobina, né? E ele começa a sua explanação deixando assim claro que ele vai partir de um caso da vida dele, né? Que ele acredita que condiz ali com a discussão que está sendo proposta, né? Essa discussão que concerne sobre a natureza da alma humana, né? Então, o ponto dele, a tese dele é de que não há uma alma humana, né? Há duas almas humanas. Então percebam, né? Discutir a questão da alma de maneira assim abstrata, metafísica e tal, já é uma questão e tanto, né? Independente das premissas das quais se parte. Então ele vai além, né? Então ele vai trazer a teoria das duas almas. Mas como assim, teoria das duas almas, né? Deixemos que o próprio Jacobina diga para nós o que ele quer pontuar com a teoria das duas almas. Então ele diz o seguinte: nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também há polco, voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência, e casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a desistência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados, perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Vejam bem essa frase. A perda dos ducados, alma exterior. Opa, tô na frente aqui do excerto. Peraí, falha técnica. Era a morte para ele. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Então, percebam alguns pontos aqui no que diz respeito a essa teoria da alma interior, da alma exterior do Jacobina, né? Primeiro, ele reforça esse caráter intransigente, digamos assim, que ele já havia deixado claro na sua pontuação anterior, né? Então, deixa bem claro, ó, não admito réplica. Se alguém replicar aqui o que eu estou falando, termino meu charuto e vou embora. Mas, de novo, o que está acontecendo aqui não é um debate, é uma explanação do Jacobino, né? E aí ele vai falar um pouquinho mais dessa teoria das duas almas, né? Que teoria a qual ele pouco se importa se vai deixar os outros cavaleiros boquiabertos ou não, né? Vocês podem espantar, pode ficar boquiaberto, pode reagir do jeito que quiser, que a teoria é essa aqui, né? Então, ele vai colocar o homem, metafisicamente falando, como uma laranja, né? Essa laranja é composta de duas almas que se completam, né? E que fazem parte desse homem, a alma interior e a alma exterior. Sobre a alma interior,
nesse momento, ele não comenta muito, ele vai comentar mais sobre a alma exterior, mais especificamente sobre o caráter versátil da alma exterior, né? Porque ele fala, a alma exterior não é sempre a mesma. Então pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um botão de camisa, pode ser a polca, pode ser dinheiro, pode ser uma máquina, pode ser um livro, né? Então essa alma exterior aí há de se combinar com a alma interior e compor é, aí esse homem, essa laranja metafísica, né? Tá bom. Só que vocês lembram, né, que para embasar, justificar, apresentar essa teoria aí das duas almas, ele vai recorrer a um episódio da vida dele, né? Ele já havia deixado claro que ia contar um episódio da vida dele que ele acha que se enquadra de maneira precisa, correta aí ao debate. Tudo bem. Então ele começa a narrar um episódio de quando ele tinha 25 anos. Ora, gente, quando Jacobinas tinha 25 anos, e aí ele tinha 25 anos em um contexto de pobreza, era um rapaz pobre, né? Ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional. Alferes é um cargo assim, algo próximo de um segundo tenente, digamos assim, tá? Então ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional. Ora, né, esse jovem jacobino aí, no seu contexto de pobreza, na sua juventude aí, os seus 25 anos, ele adquire essa nomeação. E com essa nomeação que ele adquire também uma marca de distinção e de bajulamento. Por quê? Porque a família fica super feliz, super envaidecida. E aí, né, nesse momento em que ele está narrando esse episódio, ele não é Jacobina, entre aspas, ele é Joãozinho, né? Então a família começa, é seu alferes para cá, é seu alferes para lá, e ai, seu alferes, e seu alferes não sei o quê, e seu alferes não sei das quantas. Então esse título, essa nomeação que foi atribuída a ele, traz consigo toda essa bajulação, né? E é nesse contexto de bajulamento aí em que o Joãozinho, Jacobina, se encontra, é que ele vai ser convidado pela tia Marcolina, que mora num sítio algumas léguas de onde ele se encontrava aí nesse episódio da vida dele, porque a tia Marcolina, olha a terminação dos nomes, confundem a cabeça da gente, né? Porque a tia Marcolina quer ver de perto o seu alferes, ela quer aí bajular pessoalmente o seu alferes. E ele vai, né? Então ele vai pro sítio da tia Marcolina, chega ali um pouquinho contraído, né? E tia Marcolina vai colocar aí um objeto que vai ser emblemático para a nossa narrativa. Mas passemos a palavra ao narrador, né? Agora convém passar a palavra aqui ao narrador. Eu coloco o seguinte: eu pedi ele que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor Alferes. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples, era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vinda em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era tradição. Então, nesse momento, nosso personagem, né, ele até clama, ele até pede à sua tia, ó, me chama de Joãozinho. Não, 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 não. É seu alferes. E orgulho, né, desse nomeamento, não, dessa nomeação, né, desse posto que o sobrinho há de exercer aí, né, o orgulho é tanto que ela o convida para sua casa, ela o abriga em sua casa, ela dispensa um quarto para que ele possa ficar, e nesse quarto ela ainda coloca um espelho que é a peça, assim, de maior distinção da residência, né? Como o próprio narrador está pontuando, né? É um espelho que vem lá da corte de Dom João VI, de 1808, uma peça grande, literalmente, né? Um espelho gigante aí, ele vai especificar para os outros cavalheiros posteriormente, né? E majestoso em si. Então, percebam que o orgulho da família está grande, né? E o reforço a essa imagem de seu alferes também, né? Só que o que acontece, né? Diante de tanta bajulação que já vinha da sua família antes que o Jacobina visitasse a tia Marcolina, e que é
cada vez mais reforçado no espaço do sítio dessa tia, o Jacobino ele começa, de acordo com a própria narrativa que ele enuncia, a se transformar. Ele começa a balançar ali a partir dessa bajulação, né? Então, vamos de novo da voz do narrador. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés de casa, né? Tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. Então, ó, como é que o Jacobina ele vai trazendo esse episódio da sua vida, né, para construir a sua tese, a sua teoria aí das duas almas humanas, né? Ele comentou sobre a alma interior e a alma exterior, né? E ele já havia falado sobre a versatilidade da alma exterior. Podia ser qualquer coisa, podia ser dinheiro, podia ser um livro, podia ser uma polca, podia ser um homem, enfim, né? O que ele está apontando para a gente? Que a alma exterior dele se tornou o alferes, né? Esse título de alferes é por meio do qual ele foi nomeado. Então, o alferes tomou, era a sua alma exterior, né? Só que o que acontece? Diante de tanta bajulação de seu alferes para cá, seu alferes para lá, e nossa, que orgulho de seu alferes, esse alferes, ele elimina o homem. Ele elimina, né? Então, até um dado momento aí, havia um equilíbrio, né? Havia algo razoável, né? Tanto que o narrador mesmo enuncia que quando ele chega ao sítio da tia Marcolina, ele está pedindo para ser chamado de Joãozinho, né? Só que vai dar uma hora que o alferes vai se sobressair aí, vai prevalecer, e é isso. E com o prevalecimento desse alferes, ele mesmo fala que para ele só restou um lapso, uma partezinha de humanidade, né? Que a única parte que ficou com ele, parte do cidadão que fica com ele, é aquela que entendia com o exercício da patente. O resto dispersou no ar. E aí ele vai, os interlocutores, né, um dos cavalheiros coloca, olha, custa até entender o que você está falando, e ele vai soltar uma sentença a qual a gente precisa prestar muita atenção. A gente precisa manter isso em mente, ó, daqui para o final da explanação do enredo e daqui para a nossa análise, né? Ele vai colocar, você vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos, os fatos são tudo, né? Então a gente precisa se pautar sobre os fatos que o Jacobino está enunciando para que a gente consiga entender não só essa teoria aí da duplicidade da alma humana, mas para que a gente consiga analisar esse conto da maneira devida, tá? Então a gente precisa se ater aos fatos que estão sendo enunciados, né? Só que o que aconteceu? Essa tomada do homem pelo alferes começou a realmente se dar de uma maneira intensa, né? De uma maneira profunda. Então, é como ele coloca: as dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Então, ele era esse prestígio, diga-se assim, que essa nomeação lhe proporcionava. Ele era essa norma social, esse lugar de prestígio social. A humanidade dele se esvaiu, se foi, né? Ele já havia pontuado isso anteriormente, mas ele dá uma ênfase nisso, ressaltando o fato de que, a partir daí, mesmo as dores, as alegrias humanas e tal, já não diziam-lhe nada, né? No máximo, uma reação apática, um sorriso de favor. Ele está desprovido de humanidade. Ele foi totalmente tomado por esse mundo de aparências que vem desse prestígio social materializado por meio da bajulação que as pessoas fazem sobre ele porque ele foi nomeado alferes. Então ele está aí nesse
compasso, vivendo essas questões, quando acontece um episódio muito importante aqui para a nossa narrativa. Não pelo episódio em si, mas pelo que esse episódio há de proporcionar à nossa personagem, a Jacobina, né? Então, a tia Marcolina tinha uma filha. Morava ali longe da tia Marcolina, e essa filha aí fica doente, fica muito doente. E tia Marcolina, boníssima mãe que é, não pensa duas vezes. Pega o cunhado e sai correndo para a casa da filha para tentar ajudar, cuidar da filha enferma, tal, e deixa Jacobina sozinho no sítio. Quer dizer, sozinho entre aspas. Fica no sítio Jacobina, os escravos e alguns animais que ali pertenciam à tia Marcolina. Tá bom. Só que aí o que acontece? Com a partida da tia Marcolina, parte também esse reforço identitário do seu alferes, né? Então a tia Marcolina vai cuidar da filha enferma e não fica mais ninguém para ficar chamando ele de seu alferes, bajulando ele por conta da nomeação que ele acabou de receber, né? E aí vem umas sentenças emblemáticas, vem vindo aí as pontuações do Jacobina, né? Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. Então, a alma exterior dele, como eu falei para vocês, era a sua figura de alferes. Não, não necessariamente a figura de alferes em si, mas o valor social, o respaldo social que tinha a figura de alferes, né? Essa era a alma exterior. Com a partida da tia Marcolina, para-se de reforçar essa alma exterior. Ela para de ser reforçada. E aí, como ele mesmo coloca, ela começa a se reduzir. Ela começa a se limitar a esses espíritos boçais, né, que são, acredita aqui que seja uma referência aos escravos que ficaram no sítio. Porque nesse momento, no dia posterior aí a partida da tia Marcolina, os escravos vão passar o dia bajulando, marromeno, assim, né, o Jacobina, porque à noite eles vão planejar uma fuga, eles vão todos fugir, né? Então eles passam o dia bajulando Jacobina e à noite eles fogem, né? Então durante a noite, depois desse dia, os escravos fogem, né? E o Jacobina fica sozinho na casa da tia Marcolina, que é um sítio, né? A personagem não descreve a extensão do sítio, a gente não sabe se é um sítio grande, se é um sítio pequeno. O que a gente sabe é que o sítio que fica a léguas de várias coisas, né? Fica a léguas da casa do Jacobina, fica a léguas da casa da filha, da tia Marcolina, né? Então, tá lá, ele tá lá sozinho num sítio, né? E sozinho o tempo parece que não passa, né? Então ele fica lá e passa minuto, vai passando arrastado, as horas vão passando arrastadas, os dias vão passando arrastados, né? Então as horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Né? Então aqui ó, é uma vivência psicológica do tempo pela personagem. O tempo está passando normalmente, pessoal. Só que para ele que está ali preso entre aspas, né? Ele é um homem livre. Mas para ele que está preso consigo mesmo, sozinho dentro do sítio, o tempo não está passando, o tempo não vai indo, né? E aí os outros cavalheiros chegam a questioná-lo. Mas escuta, você não ficou com medo? Você ficou sozinho lá no sítio, tal? Os escravos fugiram. Não bateu um medo em você, não? Fala, ó, fora bom se eu pudesse ter medo, viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo. Isto é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Percebam, né, a associação, o quanto a gente pode associar o medo à questão da humanidade. Pessoal, o medo ele é uma reação humana, né? Ele é uma reação humana, ele é um sentimento humano de suma importância, porque o medo permite com que a gente se previna ou reaja a situações que nos colocam em risco, nos colocam a nossa vida em risco, né? Então o medo ele é um sentimento muito importante, ele é um sentimento humano, faz de nós humanos. E aqui, ó, ele não tá sentindo medo. Ele não tá sentindo medo. Ele já havia mencionado que se sentia despido da sua humanidade. Mas isso é reforçado com essa questão do medo, né? Que ele não consegue sentir. Ele mesmo fala, né? Se eu tivesse medo, eu estaria vivo, eu viveria. É claro que ele estava vivo, biologicamente falando, mas por dentro
Parece que não, né? Então ele mesmo se coloca como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico, um autômato, né? Ele tá oco por dentro, né? Enfim. E aí, essa questão vem desse conflito da alma exterior, dessa alma exterior assumida pela figura do alferes que deixa de ser reforçada, né? Deixa de ser fortalecida porque a tia que o bajulava foi cuidar da filha enferma, né? E aí, um primeiro refúgio que o Jacobina vai encontrar aí é o universo onírico, é o mundo do sono, é o mundo dos sonhos, né? Então, quando ele dorme e sonha, a alma interior dele, que já tinha sido tomada pelo exterior, então o alferes não era só, a essa altura aqui da narrativa, o alferes não era só a alma exterior do Jacobina, era também a sua alma interior, ele tomou o Jacobina por inteiro, desprovendo Jacobina de toda a humanidade. Ele era só alferes, né? Então, nesse momento em que ele dormia, a alma interior que já estava incorporada pela sua alma externa funcionava de uma maneira relativamente autônoma. Então, ele sonhava ali que estava fardado, que era o alferes, e ai, seu alferes, seu alferes, seu alferes, e ficava tudo bem, entre aspas. Só que o sonho durava só um tempo, né? Não se dorme 24 horas por dia. E quando ele acordava, vinha a mesma angústia, né? A mesma falta, o mesmo esfacelamento de si mesmo dos outros dias, que fazem com que o tempo passe arrastado, e tic-tac, 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 né? E aí dias se passam e o Jacobina passa esses dias sem se olhar no espelho. Vocês se lembram que tinha um baita espelho ali no quarto que hospedava o Jacobina, aquele espelho que vem lá da corte portuguesa de 1808 e tal? Então, tinha um baita espelho no quarto do Jacobina. E nesse caos interior pelo qual ele estava passando, ele nem atentou ali para se olhar no espelho. E depois de dias sem se encarar, gente, ele olha no espelho. E é aí, pessoal, que vai acontecer um momento importante para nós, né? Vamos de voz do narrador. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me destampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Então percebam, ele vai lá e se olha no espelho. Vocês sabem que o espelho é um objeto aí submetido às leis da física, leis estas que eu não saberia explicar com precisão, né? Como é que funciona essa inversão de imagens para que haja o reflexo, mas enfim, é um objeto que nos reflete. Nós batemos ali o olho e nós vemos a nós mesmos, invertidos, né? A direita vai para a esquerda vai para a direita, mas a gente se vê. Agora, o Jacobina, ele para, ele se olha no espelho, que provavelmente está reproduzindo de maneira nítida a imagem que ele exibe ali nesse momento, só que ele não se reconhece, né? Ele olha e recua, né? Ele tá vago, a sua figura, a sua silhueta, a sua imagem ali é difusa, é sombra. É como se ele não conseguisse mais enxergar a si mesmo no espelho. E ele ainda fala, né? Ó, de acordo com as leis da física, textualmente, provavelmente o espelho estava me refletindo, provavelmente estava tudo ok no meu reflexo. Só que eu não estava enxergando. Por que ele não estava enxergando? Ele foi acometido de um problema visual? O espelho realmente era mágico, estava problemático? Não, o espelho refletia a imagem normalmente. Só que o que ele tinha de si, essa imagem que ele tinha de si, e aqui a gente vai associar a imagem a algo mais além é, da mera silhueta. A gente vai associar a imagem à identidade dele, né? Essa identidade manifesta na imagem. Identidade essa, que é composta pela sua alma exterior, que é de alferes, começa a ficar difusa, começa a ficar vaga, esfumada, assim como a sua alma exterior, que agora está totalmente desprovida do reforço da família que fica bajulando ele, também se torna difusa. Então, o que está acontecendo aqui, ó, uma nublagem, não sei se essa palavra existe, mas enfim, o que está acontecendo aqui é que se está nublando a própria identidade do Jacobino. Vocês estão entendendo? E é nesse momento
que ele se dá conta disso, que ele tem medo. Ele não teve medo de ficar sozinho na casa, num sítio afastado, sem ninguém. Só ele, uma mulinha e as galinhas que ali habitavam, né? Ele teve medo quando ele não reconheceu a própria identidade no espelho, né? E é aí, gente, é aí, pessoal, nesse momento emblemático da narrativa, que o Jacobina tem uma ideia. E é a ideia. O que que o Jacobina vai fazer? Ele vai se vestir de alferes. Ele vai pegar a sua farda, né? É um cargo que se exerce de farda, né? Farda esta que não foi nem ele que comprou. Lembrem-se de que ele era um sujeito empobrecido. Essa farda foi dada por um amigo, tá? Então ele se veste e se olha no espelho. Ele resolve que vai fazer isso. Ele tá só, ele tá num tempo arrastado, ele tá vivendo esse tempo psicológico, né? Tá sentindo essa agonia, esse desconforto. E quando ele faz isso, aí sim ele consegue se ver no espelho, né? Então, com a palavra, o narrador. E não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Então, quando ele vestiu a sua farda e quando ele voltou a ser alferes, e percebam um detalhe assim, muito importante e bacana na minha concepção, né? Até aqui, o Jacobina não havia exercido o ofício de alferes. Ele não havia trabalhado na função. Ele só tinha sido nomeado, né? Então, quando ele veste a sua farda e ele olha no espelho, aí ele achou a alma exterior. Ele volta a ser alferes. E fica tudo melhor, né? Fica tudo certo. 3 horas por dia ele veste sua farda, se olha no espelho, se reconhece, sua identidade está intacta e ele consegue suportar mais alguns dias de ausência da tia aí no sítio, né? E aí, quando a gente está na leitura do conto, está esperando, nossa senhora, e agora vem a frase final, né? Que não é essa que eu coloquei nos slides, mas que denota a mesma ideia, né? A Jacobina contou essa história e saiu. Antes que os cavalheiros pudessem reagir, pudessem comentar, pudessem colocar-lhe mais algumas perguntas, ele foi embora, sem maiores explicações, deixa os outros sozinhos e deixa também a nós leitores com quaisquer que sejam as nossas curiosidades. Bom, isso posto, enredo trabalhadinho aí, vamos para análise. Então vamos tentar entender qual que é a proposição desse conto que chama Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. Né? Então vamos começar por esse título, subtítulo, no caso, né? O título é o espelho, o esboço aí é o subtítulo. Né? Percebam que o subtítulo é composto por pela palavra esboço. Né? Esboço é aquilo que ainda há de ser lapidado, né? Quando vocês fazem redação, por exemplo, o rascunho é o esboço, né? O primeiro texto sobre o qual vocês ainda vão trabalhar, tudo mais. Então, o que a gente tem é um esboço. E aí, uma autora, né, a Andrea de Barros, ela é doutoranda lá da Unicamp, e ela escreve um ensaio sobre o conto Espelho. Ela coloca, né, que num contexto como esse da obra, né, em que a sociedade está toda fragmentada, né, retomem lá o comentário inicial que eu comentei para vocês sobre a sociedade brasileira, né, está toda fragmentada, o homem está todo fragmentado, né, até, de acordo com ela, nesse contexto aí de fragmentação, até a alma se divide, né? Até a alma se fragmenta. E com essa fragmentação, ela passa a exigir novas teorias, ela passa a exigir novas reflexões, né? Mas que são reflexões que vão se dar no campo do esboço, posto que são inacabadas nesse momento de transformação, de fragmentação, de incerteza, né? Então a gente já começa a pensar um pouquinho daí. A partir daí, pessoal, a gente vai atentar para outras questões, né? Como, por exemplo, a existência de uma violação dos ritos de passagem que envolvem a personagem principal, que é a Jacobina. Com o rito de passagem, quero dizer que rito de passagem é aquele momento emblemático em que nós passamos de crianças a jovens, de jovens a adultos, de adultos a idosos, né? Então, esses são os ritos de passagem fundamentais aí. Então, no que diz respeito ao Jacobina, o que a gente percebe é que houve uma violação dos ritos de passagem. Ele passa de Joãozinho, apesar de já ter seus 25 anos, né? Mas não vamos atribuir
as noções de idade, lugar, aí, ocupado pela idade, com os nossos valores aqui de 2020. Vamos tentar entender isso pelos olhos da época, tanto quanto for possível, né? Então ele passa de Joãozinho a Alferes, né? Há uma violação desse rito de passagem. É da juventude, não é da juventude a hombridade, né? Aqui entendendo a hombridade como a passagem à fase adulta, né? Tornar-se homem. É da juventude ao título social. É de Joãozinho ao Alferes. É uma violação dos ritos de passagem. Violação essa que desumaniza a personagem. Ele mesmo pontua, né? E foi por isso que eu optei por trazer trechos da narrativa para que a gente não fugisse às palavras do próprio narrador. Ele mesmo pontua a sua desumanização, que ele foi desprovido de humanidade, né? Então, essa violação dos ritos de passagem desumaniza a personagem, afasta o homem de si mesmo. E ela é precedente ao exercício do trabalho, porque nessa época, não que essa seja uma discussão machadiana, mas é uma discussão do âmbito social, né? Debate-se a questão do trabalho, da alienação, do exercício do trabalho, tudo mais, a desumanização vinda pelo trabalho em si, piriri pororó, mas essa desumanização aqui, a qual a personagem foi submetida, ela precede o exercício do trabalho, né? Ele nem chega nesse relato que ele faz aí para os cavaleiros e, consequentemente, para nós, leitores, a exercer o posto e o ofício de alferes. Ele só está ali na sua nomeação, né? E nessa linha, o que a gente percebe é que não existe uma valorização do trabalho propriamente dito. Né? Que faz o alferes? Qual é a importância social do alferes? Qual que é a importância que uma figura como a do alferes tem para a sociedade, para o outro? Né? Não tem valorização do trabalho do que exerce o alferes, mas sim do título social e, consequentemente, de todas as implicações sociais que ser portador desse título proporciona, né? Então, olha só como vão se delineando as coisas, né? Ademais, pessoal, o que a gente percebe é que essa análise da personagem, ela vem de fora para dentro. Esse personagem, por meio da sua narrativa de si, vai promovendo aí, vai galgando um certo desmascaramento, né? Então ele começa falando aí de um episódio pontual de sua vida, portanto, algo externo, diga-se assim, entre aspas, e conforme ele vai avançando no seu relato, cujo ápice vai ser ele não se enxergar na frente do espelho, né? A gente vai percebendo que a abordagem do conto em relação à personagem vai cada vez mais para o interior dela, cada vez mais para como ela reage a si, ao mundo que a cerca, a situação que ela está passando. Então, ao foco de personagem, foco analítico de personagem, de construção de personagem, que vem de fora para dentro. E é por meio desse foco que vem de fora para dentro que se faz aí essa leitura da alma humana. Né? O que a gente vai perceber é um grande conflito, dentre outras coisas que nós percebemos, é que a gente vai perceber é um grande conflito entre o ser e o parecer, o desejo e a máscara, a vida pública e a vida íntima, a gente pode colocar nas três chaves, né? Que está ocorrendo aí, está materializado na experiência do Jacobina, né? Se algum dia ele foi alguma coisa, e seja lá o que ele foi, essa essência, essa alma interior, seja lá o que ela foi, que ele sequer nos pontua, né? Ele nem fala. Quando ele galga essa alma exterior, que vem do outro, vem do olhar do outro, do reconhecimento do outro, ele deixa de ser. Ele é desumanizado. Ele não é. Ele parece, ele é aparência, né? Então, nesse conflito, nesse ser versus parecer, que a gente também pode jogar nessas outras chaves, desejo versus máscara, vida pública versus vida íntima, vence o parecer, vence a aparência, vence a máscara social, né? Sendo que essa abordagem, essa questão da máscara social, ela aparece em várias obras do Machado, não só aqui, né? Mas aqui ela é preponderante, né? Acredito que mesmo antes de eu ir trazendo essas pontuações analíticas para vocês, vocês já devem ter percebido, né? Então vence o parecer. E aí, o Alfredo Bose, gente, o Alfredo Bose é um dos maiores críticos de literatura que a gente tem aqui no Brasil, tá? Vivo, está vivo, né? Ele pontua o seguinte, um ensaio que ele fez para esse conto que chama o Duplo Espelho. Ele coloca assim: cumpre-se nessa passagem
de Jacobina vendo sua imagem turva no espelho, a perfeita analogia entre o espelho e o olhar do outro. A ausência deste nos impede de ver-nos a nós mesmos como cremos que somos vistos, de tal modo que até o espelho parece perder a capacidade de nos reproduzir com nitidez, né? Então, sem o olhar do outro, longe do reforço do outro, dessa bajulação, se eu ofereço para cá, se eu ofereço para cá, né? A personagem não consegue mais ver a si mesma. Ela não se identifica a si mesma. Ela perdeu a identidade, é como se ela tivesse perdido a própria identidade. E essa perda da própria identidade, que aqui é construída pelo olhar do outro, associado à questão da máscara social, da importância do título, do parecer e não do ser, né, faz com que a personagem deixe de ver a si mesma na frente do espelho, né, como se esse metafísico interferisse no físico, né. Então vejam só que interessante, né. Agora, um outro ponto que é digno de que se chame atenção é que esse esvaziamento da alma interior, lembre-se, né, para Jacobina, os seres humanos são como laranjas metafísicas, né, a alma exterior e a alma interior. Esse esvaziamento da alma interior não se dá apenas porque a alma exterior dele, que é ser o seu alferes, toma a alma interior de assalto. Se dá também porque quando isso acontece, ele é desprovido de humanidade, ele é desumanizado, né? E ele é desumanizado nesse sentido mais corrente, eu acredito que todos nós enxerguemos nessa chave, né? Ele já não tem mais sensibilidade para com o seu olhar para o outro, né? Então vocês lembram como ele foi descrito no começo do conto? Um sujeito cáustico, apático. Ele é o quinto cavaleiro, mas ali no começo é 4 ou 5, porque, né, ele não se recusa a discutir. Na própria descrição que ele vai fazendo desse episódio da sua vida, ele vai comentando que fica, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele vai comentando que fica mais austero às dores humanas, enrijece ele, né? Torna-o apático, desprovido de humanidade. E aqui, galera, a gente pode, na verdade, nós já estamos fazendo uma leitura sociológica, podemos fazer isso, tanto quanto nós podemos fazer uma leitura existencial dessa questão, né? A leitura sociológica, e essas duas possibilidades de leitura, elas são propostas pelo Alfredo Bose, né? Ela diz respeito a essa força do papel social que modela de fora para dentro a identidade do sujeito. Então, o exercício do papel social, essa máscara social, ela é tão forte, ela é tão predominante que ela é capaz de moldar a identidade do sujeito de fora para dentro. Né? Então, se nós fôssemos, e nós já meio que estamos fazendo isso, adotar essa vertente da leitura sociológica, a gente iria por essa chave. Só que a gente também consegue, porque o texto nos fornece pistas e possibilidades para fazer isso, adotar uma leitura existencial, que se daria, por exemplo, no afloramento dessa consciência infeliz, negativa e crítica, que é a do Jacobina. Né? Por que infeliz? Por que negativa e crítica? Vocês lembrem da descrição dele. Ele é um sujeito cáustico, aquela pessoa, sabe, de vibe pesada. Esse é o Jacobina. Há excertos do conto que descrevem o Jacobina como uma pessoa, um sujeito, né, um homem casmurro. É aquele sujeito metido consigo, fechadão, né? Então, é como se o Jacobina ele tivesse consciência, e ele tem mesmo, desse processo de desumanização ao qual ele foi submetido. O que dá para perceber é que o narrador ele demonstra uma lucidez no que diz respeito a esse processo de desumanização. Né? Por que, que ele demonstra essa lucidez? De onde vem essa proposição? Vem do fato de que ele constrói a sua teoria acerca da alma humana a partir da sua autoanálise. Então ele enxerga que a situação a qual ele passou, esse episódio da sua juventude, ele é uma alegoria, digamos assim, da condição humana. Então ele é uma personagem que demonstra lucidez no que diz respeito à sua própria desumanização. E pegando esse gancho, desenvolvendo essa ideia, o Bose coloca um apontamento que eu acho super emblemático aqui para a gente pensar, né? O realismo da teoria das duas almas assumia um ar inicialmente petulante,
Por que é petulante? Porque lembram no começo? Então, vou falar, vocês fiquem calados, eu não aceito réplica, se me replicar, eu pego o meu charuto e vou embora. Então, aqui no começo, toma um ar completamente petulante, depois que a gente passa por todo o conto, passa por esse percurso analítico que nós estamos construindo, revela-se opressor. Revela-se uma realidade opressora, porque a experiência da solidão e o eclipse da alma exterior, né, aqui lendo a citação do Bose, levam o sujeito a um estado agônico, né? Então, essa tomada da alma interior pela alma exterior faz o Jacobina entrar num processo de agonia, num nível que ele não consegue ver a própria imagem refletida no espelho, né? Então, nesse âmbito e nessa chave, a gente consegue até apreender essa proposição com caráter opressor, né? O que descamba aí para outros olhares, outras interpretações possíveis para o conto, né? Porque como o Jacobino é uma pessoa que se sustenta pela aprovação dos outros, ele parte da sua autoanálise aí para compor a sua teoria, para enfim, discorrer sobre a alma humana de forma ampla, de forma geral. Então, ele assume nisso, indiretamente, que ele se pauta pela aprovação dos outros, né? Ele evita qualquer conflito ou discussão que exponha de qualquer forma a sua individualidade, né? Então, ele não aceita ser retrucado, ele não aceita que retruquem o que ele está falando, ele não aceita que os outros o interrompam, ele não aceita que os outros pontuem qualquer coisa, é, em relação ao que ele está propondo, né? Tudo que corra aí, tudo em que reside a possibilidade de exposição da sua individualidade é rechaçado pela personagem. Até porque a individualidade de Jacobina já foi aniquilada pela máscara social que ele ostenta, né? O alferes já tomou o homem por inteiro, já era, né? E aí a gente pode começar até parar aqui, até para nos questionar. E aí eu realmente deixo para vocês como questão, né? Sobre como o nome da protagonista dialoga com tudo isso que eu estou pontuando para vocês, né? Jacobina, tanto pode fazer uma alusão e uma referência ao termo jacobin, que são aqueles grupos, um dos grupos componentes aí da Revolução Francesa, tidos como um grupo radical, um grupo autoritário, né? Um grupo sisudo, digamos assim, e claro, né? É, nivelando um pouco por baixo a discussão, né? Nosso objetivo não é problematizar o papel dos jacobinos aí, mas tomando pelo próprio estereótipo mesmo de jacobino. Então, isso pode fazer, o nome jacobina pode tanto estar fazendo uma alusão a isso, quanto uma ênfase à duplicidade, né? Porque jacobina é a junção de Jacó com Bina. Jacó é o terceiro patriarca da Bíblia, né? Não sei se vocês estão a par da história dessa figura bíblica, mas Jacó, um homem, teve duas esposas, por exemplo, e essas duas esposas remetem à duplicidade, dois, né, duplicidade. E Bina remete a binário, duplo, né? Então, ênfase ao duplo, que se dá nessa duplicidade dessas almas que ele coloca pra gente, né? Então, será que porque, assim, com certeza o nome Jacobina não é despropositado. É um nome escolhido a dedo aí para alcunhar essa personagem que é central no nosso conto. Mas diante de tudo isso que eu pontuei, a gente pode pensar, né? Ele tende mais essa alusão ao jacobino, ele tende mais essa ênfase ao duplo, ou as duas coisas, a depender do momento do conto, né? Então deixo essa tarefa a vocês. E com isso, nós chegamos ao ponto que eu havia mencionado lá no começo da nossa videoaula sobre essa questão do Machado, né, dele não ser um autor que se limita à análise de um momento pontual do tempo e da história, né? Então ele é um leitor do seu tempo na medida em que ele reconhece, ele domina essas problemáticas sociais que envolvem o Brasil de final do século XIX, no qual ele habita, tá? Mas as suas personagens, elas não estão ali para ficar restritas a esse âmbito, para ficar restritas a essas questões, né? A sua obra permite com que nós reflitamos, com que a gente pense sobre a condição humana, sobre ser humano, né? Nesse sentido, aqui no Conto Espelho, a gente tem uma passagem muito clara dessa tendência universal do Machado, desse caminho que vai do local ao universal. Então, a história começa ambientada, a ação, né? Começa ambientada lá no Morro Fluminense de Santa Teresa, os Quatro Cavaleiros, e vai ao universal, porque afinal, como é que fica essa questão da teoria das duas almas, né? Lembram que lá no Advertência que eu li com vocês, ele deixa
o Machado de Assis à sua maneira, bem claro que o leitor precisa participar aqui um pouco do processo de entendimento dos escritos, da composição do livro, então, né, fica aí essa questão. E as nossas identidades? E as nossas almas? E a nossa alma exterior, será que ela já suplantou a nossa alma interior ou ainda não? O que será que é a nossa alma exterior, né? Será que nós também tendemos mais ao ser, mais ao parecer do que ao ser? O parecer já nos suplantou por inteiro, né? Então ele vai passar dessa realidade aí de interior fluminense a uma análise sobre a identidade dos sujeitos, a identidade do homem forjada pelo olhar social, que é aqui universal e atemporal, certo? Bom, é isso. Era isso que eu queria dividir acerca do conto com vocês. Era esse o percurso que eu queria construir com vocês. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha sido 1 hora e 6 minutos agradáveis aí. E também espero vê-los, entre aspas, no próximo vídeo, em que nós vamos continuar falando sobre o Machado de Assis, mas dessa vez sobre o romance Quincas Borba, ok? Então, beijinhos e até a próxima.